Felipe é o meu caçula, ele nasceu em 2003, até os 2 anos tinha um desenvolvimento perfeito e depois ele regrediu. Ele chegou a dizer as primeiras palavras e depois ele silenciou. Naquela época, em Serra Talhada, a gente tinha um apoio de Silvia, neuro, e Dr. Fernando Henrique, que eu a procurei, e ficávamos olhando para Felipe, porque só tinha a questão da fala e não tinha nenhum outro atraso de desenvolvimento. E ela pensou no diagnóstico, mas a gente se perguntava por quê? Vocês imaginem isso há mais de 20 anos atrás, não é? E começamos a fono, doutora Socorro Rocha sempre deu esse apoio a ele desde os 2 anos, né? E aí começamos essa terapia, doutora Iris ATO, e a gente via que ele começou a realmente progredir. E aí tivemos a indicação de procurar um médico especialista em São Paulo, que na ocasião era o mais renomado em São Paulo, e ele olhou para Felipe e disse: não fecha o diagnóstico. E a gente faz o quê? Continue fazendo o que você está fazendo, as terapias. Não tinha nenhum psicólogo na época que tinha a formação para dar esse suporte. Então, eu viajava de 15 em 15 dias para fazer as terapias com o psicólogo em Recife. E ele pediu para manter tudo isso. E aí é o primeiro recado que eu dou para cada mãe e cada pai. Às vezes a gente se preocupa tanto com o diagnóstico, mas o diagnóstico a divide de alguma forma. Ou positivo de que tem o autismo, ou de que não, era um atraso de linguagem, alguma coisa. E mais o importante sempre é fazer as terapias. As terapias mudam toda a história de uma criança. Então, dentro do que se existia em Serra Talhada, foi oferecido a Felipe e a gente buscava com dificuldade, né? Eu até estava comentando lá com Juliana, que para que a gente conseguisse fazer a psicoterapia de 15 em 15 dias, eu viajava na quinta de noite, chegava na sexta-feira, na época não tinha como ficar em Recife, então eu ia direto para a clínica, fazia a psicoterapia dele, almoçava por ali, de tarde levava para a terapia em grupo com as outras crianças e depois esperávamos o ônibus para voltar de meia-noite. E assim Felipe e eu, não é, Tili? A gente fez essa caminhada por muito tempo e eu tenho certeza que tudo isso fez esse rapaz, dentro das possibilidades dele, junto com toda essa equipe que sempre ajudou. Depois veio Tia Rose, psicopedagoga, para ajudar a descobrir os talentos dele. Ela descobriu que ele contava de cabeça, né? Então ele fazia contas enormes e o autista ele tem isso, ele mostra seus dons quando ele quer e como quer. Então, ele mostrou a ela, porque ela começou a perceber que antes dela, quando colocava o número, ele já botava a resposta, antes dela propor. Então, é assim as terapias, né? Foram dessa forma. E, por fim, na pandemia, na escola, a professora, eu gosto muito de falar isso, tia Elisete, né? Que era professora de filosofia de Felipe, ele já no primeiro ano do ensino médio, propôs uma tarefa que era: desenhe o que você mais gosta. Aí chegamos em casa, na verdade, os 2 irmãos mais velhos disseram: mamãe, essa tarefa de Felipe a gente faz como? Vamos botar ele para pintar a família. Eu disse: não, o que Felipe mais gosta é o mar. Ele adora ir para a praia, eram as férias favoritas dele. Aí fizemos esse quadro, eles fizeram com o irmão o quadro. Quando eu vi, eu disse: gente, e como mãe eu sempre rezava para ver qual era o talento do meu filho. E aí eu vi que ele gostava de pintar. E aí depois, quando a gente foi fazer a reflexão, até a tia Luciene, que era a professora de artes dele, ele sempre era terapia, era a aula que ele parava e gostava de fazer. E aí, a partir daí, a gente viu que ele gostava de pintar, e mesmo ele sendo pouco verbal, ele expressa o amor e como ele vê o mundo, a beleza, através da pintura. Hoje ele faz as aulas de pintura, continua com a doutora Iris, ATO, e agora a gente tem Lani, que aceitou o desafio de ser a professora realmente de artes dele, né? Ele começou esse curso de pintura, e se Deus quiser, a gente quer que
cresça cada vez mais para ver o talento. E com isso, meu filho deixou de ser o neto autista para ser o neto artista da família. Olha aí, que né? coisa Todo bacana. um ressignificado. A gente tá com transmissão ao vivo para o YouTube. Vamos mostrar então as artes aqui. Eita, Felipe, Tile! né? Olha Vamos lá, aí. vou mostrar. De início a gente ajudava, mas essas últimas, essa aqui eu trouxe, uma das últimas que ele fez na terapia, né? Na terapia ocupacional. Quem está no YouTube, gente, vai. Aliás, quem está no rádio pode ir para o YouTube E para poder ver as imagens. E essa daqui já foi na aula de artes, né? Que ela já está ensinando novas terapias. E Felipe, tu quer dizer, Tile, você é o quê? Um Pinto. Exatamente. Parabéns, viu, Felipe, aí pela arte, viu? E um outro depoimento que eu quero dizer para todas as mães, olhando para as mães, não deixem de acreditar nos seus filhos. Não deixem de acreditar nos seus filhos. A caminhada com o Felipe, veja, o Felipe foi talvez um dos primeiros diagnósticos de autismo em Serra Talhada, né? Ele tem 21 anos. E eu recebia muitas críticas, assim, a gente, por exemplo, eu insistia dele para a missa. Existe isso, existe. De pessoas se incomodarem e darem pitaco. E dizer assim, por que você vai Fazer levar seu filho para a igreja? Ele não entende nada. Eu disse, ele entende, ele tem fé e ele acredita em Deus. A primeira coisa que eu entendi que meu filho falou foi o Santo Anjo, que eu rezo desde que ele nasceu. E aí foi um susto muito grande, porque ele rezou do jeitinho dele. Hoje ele reza o Santo Anjo perfeitamente, pede por muitas pessoas. Dura mais a lista de que para quem ele pede paz e saúde do que o próprio Santo Anjo. Mas eu entendi, aí eu sempre era aquela surpresa, que a gente se surpreende, né? Eu disse, Felipe, tá falando, ele tá falando Santo Anjo, ele tá rezando Santo Anjo. E o apoio, né, dos padres que permitiram a primeira comunhão, a crisma, e ele é um menino que reza o texto comigo, assiste os textos à noite, então é um homem de fé. O meu filho é um homem de fé. Seu filho, sua filha, pode ser o que ele quiser. Basta você, mãe, você, pai, familiares, acreditarem nessa criança que Deus entregou a vocês.